Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 5 minutos, começando agora o Virtual News dessa sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e o Judiciário. Bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 1º de setembro, para você que faz aniversário hoje, parabéns, tudo bom? Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário! Na sexta-feira, início de setembro, aí já é a Semana da Pátria, né? Já começa toda a questão que envolve o 7 de setembro, dia da independência, né? Dia comemorado a independência. 10:06. Tem muitos historiadores que falam em relação à independência. Eu vou ficar com a forma lúdica, que tá bom, tá de bom tamanho, né? Vamos ficar entrando muito, tem tanta coisa pra gente ver, não ficar aprofundando muito nisso não. 10:06. Hoje quem está participando conosco, Priscila Pitica Lima, nos comentários, nos controles eletrônicos, Maria Clara. Bom dia, Priscila, bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria, bom dia, meu povo de Cuipatã. Sextou, estamos aqui. Começar mais leve, né? Começar mais leve. Dar os parabéns pro meu Corinthians, que hoje o Corinthians faz 113 anos. Aqui tem uma louca do Bando de Loucos. Parabéns, meu Corinthians, meu amor. Não deixar o veneno para mais tarde, né, Márcio? Um grande abraço a toda a nação corintiana. A gente tá batendo papo aqui no Making Off, estamos batendo papo falando de pet, né? Quem não tem seu pet, né? Ah, eu sou louca, eu sou gateira. Que maravilha, é sempre bom, né? Eu acostumado com pet desde criança, né? Sim. E era cachorro, gato e mais animais aí. Já tive papagaio, gavião, aquela coisa toda, sempre. Eu fui criada praticamente num zoológico. Eu falei pro Márcio aqui, eu morei numa casa com 25 gatos, 12 cachorros, um papagaio, uma maritaca. Teve uma época que teve ganso, teve uma época que a família comprou uma porca para minha avó engordar, minha avó não deixou matar a porca no final do ano e ficou criando Rosa, que o nome da porca era Rosa. Então eu fui criada assim, Márcio, meio que com galinha, com tudo. Eu morava no zoológico. Isso é legal, muito legal. A vida moderna tira a gente dessas oportunidades, daí acaba que, por essa modernização, a gente acaba, algumas gerações acabam perdendo esse contato, né? Que é muito bom. Bom, demais. Né? E tem história para contar sempre, né? Demais. Quem me acompanha aí nas minhas redes sociais conhece Gato Douglas, Gato Linguiça e Tobias, né? Que é o meu trio lá de casa, né? Ela estava mostrando a foto aqui, os gatos têm uma mesinha para ficar observando a rua, tudo fifi. São os fifis. Eles cuidam mais da rua do que o homem da motinha. Que maravilha. Quem tem pet sabe o quanto é bom. Quem não tem, se tiver condição, tenha um pet com responsabilidade, claro. Ele não é seu, ele é de sua responsabilidade. Sim, tem que castrar, tem que cuidar. Isso é muito bom, né? Se puder, adote, né? Não compre, adote. Maria Clara foi, quando pequena, a gente tinha um fila, um cachorro fila enorme, e ela ficava andando, aprendeu a engatinhar, segurando do lado do fila, o fila caminhando, e ela junto. O cachorro era enorme. Cachorro mais de 70 quilos. Era um cavalo para ela. Praticamente era. Gente, lembrando que o canil aqui de Cubatão, o canil municipal, tem bastante animaizinhos lá para serem adotados, viu? No Festival Mangue, Márcio, que nós fizemos aí em agosto, eles montaram um stand lá na praça e tivemos aí 2 adoções, foi muito legal. O pessoal foi lá, tinham 3 caramelos lá, lindíssimos. E 2 conseguiram ir para casa com um dono novo. Isso é muito legal. E eles sempre estão fazendo campanha aí. Lá no canil municipal tá cheio, de animaizinhos aí querendo dar amor para você. Dá um pulinho lá. É isso aí, legal, tá vendo só? Tá querendo comprar um pet, ou então quer adotar um pet?
tem em todas as ONGs que têm à disposição os animaizinhos. Faça essa adoção, participe. Sexta-feira, né? Vamos começar bem, né? Opa, hoje é Vamos dia de falar de sexta. pombo hoje também, mas mais pro final. Mais pro final. 10 horas mais 10 minutos. Vamos para as matérias do Virtual News desta sexta-feira. Hoje tem pombo na programação. Principais notícias desse dia 1º de setembro de 2023. Flórida avalia danos enquanto Idália leva chuva forte para outros estados. Orçamento de 2024 tem mínimo de R$ 1.421 e prioridade social. Proposta chega ao Congresso com quase 40 bilhões para emendas. Novo arcabouço fiscal entra em vigor no Brasil. Senado recorre ao STF por restabelecimento de lei do piso da enfermagem. G. Dias diz à FEPEMI que a Secretaria de Segurança e Polícia Militar do Distrito Federal foram ineficazes. Idosos de Santos podem ter acesso à teleassistência emergencial. E Prefeitura de Cubatão realiza força-tarefa na ONG João Ramalho. Está falando sobre isso aqui. Essas são as pautas do Virtual News desta sexta-feira. Agora, vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, construtoras investigadas na Lava Jato pedem ao governo crédito de 100 milhões para a obra em Angola, da matéria do Estadão. Centro Paula Souza abre inscrições para ensino médio, EJA profissionalizante à distância. Ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson é recebido no Palácio dos Bandeirantes. Secretaria de Saúde de São Paulo registra alta no número de doadores de órgãos em 2023. PIB do Brasil cresce 0,9% no segundo trimestre de 2023, diz IBGE, matéria do G1. Economia brasileira desacelera e cresce 0,9% no segundo trimestre, diz R7. IBGE, PIB do segundo semestre de 2023, sobe 0,9% ante o primeiro trimestre de 2023, matéria de broadcast. Na Codevasf, PF faz busca em investigação que mira Juscelino Filho, ministro de Lula, hein? Isto é, farmácias estão vendendo 15 anos de dados seus para que você receber anúncio, matéria de UOL Notícias. PIB sobe acima do esperado, 0,9% no segundo trimestre de 2023, ante o mesmo período anterior, Jornal do Brasil. PF faz operação para investigar a suspeita de desvio de dinheiro da Codevasf envolvendo a emenda de ministro das Comunicações, matéria de O Globo. Olha só isso, né? Além disso, né, o Bolsonaro e Michele em silêncio, né, não falaram nada, tanto é que não se fala nada sobre isso, não falaram nada a respeito disso. E Lula, nosso presidente, agora quer restabelecer o mandato de Dilma Rousseff, mesmo que simbolicamente. Falando da questão que envolve a decisão do tribunal, mas lembrando que Dilma foi cassada por votos políticos. Não tem nada a ver com o tribunal. É Sim. Outra coisa, uma coisa, outra coisa. E agora, nesse momento, querer embaralhar as coisas, o presidente da República ele tem o direito de achar que pode fazer algo. Agora, isso vai dar pano para manga. Já está uma situação politicamente, está complicado o país e está dividido o país. E mais essa situação parece que está querendo empurrar algo goela abaixo. A ex-presidente ela renunciou do cargo e foi impeachmentada, seus direitos políticos foram mantidos, né? E agora querem que simbolicamente rever o mandato. Difícil, né? Pitica, essas e todas essas outras, todas elas, nenhuma delas... Então, além dessa, eu quero comentar mais duas aí, Márcio. Assim, a questão da Dilma, gente, quem viu o que aconteceu realmente... viu que realmente foi um golpe, tanto que, né, ela foi impeachmentada e alguns meses depois o motivo dela ter sido impeachmentada deixou de gerar aí o impeachment. Tudo bem? Tudo bem. Mas eu acho que é rodar para trás, sabe? Ela saiu, gente, de cabeça tão erguida dessa situação, sabe? Na época, ela foi tão firme, Márcio, ela teve uma postura tão correta, ela saiu mesmo assim, ó, de queixo erguido e falou, eu estou indo, e foi um golpe, e a história vai mostrar quem é que estava certo. E a história mostrou, ok. Agora, gente,
como assim vai entregar o mandato dela? Não tem cabimento. Simbolicamente, inventar. Mesmo que seja simbolicamente, tá aí, ó, o que ela queria aconteceu, a história mostrou que ela não estava errada, que foi um golpe político sim, e tá tudo bem, gente, isso vai parar no livro de história, é só escrever um livro lá. Agora, ficar gerando esse transtorno todo de simbolicamente entregar o mandato para ela, gente, passou. Outra coisa que eu quero comentar, gente, as empresas ligadas à Lava Jato. Gente, Márcio, não é possível. Lava Jato, quer dizer... Não é possível. Os caras querem mais dinheiro ainda, gente. Já lavou tanto. 100 milhões de dólares pra investir em Angola, tá? E não é nem no Brasil. Esse é o problema, né? Nunca é no Brasil, né? A gente paga, mas nunca recebe, né? Esse é o problema, né? E agora, como é que você foi? Então, assim, ó, não houve as pedaladas, ok. Houve as pedaladas, ok. Foi retirado o mandato, ok. O país estava numa crise enorme, afundando em dívidas, isso estava claro, tudo bem. Houve o voto político, houve a cassação, ok. O parlamento decidiu, pronto. Sim. Houve um erro, como a questão que envolve a história, que alguns fatos são revelados, né? O sigilo de 50 anos, né? Sim. Tudo bem, ok. Aí agora vem a questão das empresas que estão na Lava Jato, que estão pedindo, que fizeram aquela recomposição, que começaram a pagar a dívida e muitas delas já pagaram algumas parcelas e pararam de pagar, estão rediscutindo. Quer mais ainda? E agora mais 100 mil. Quer dizer, cara, você está devendo e você tomate, aí você ainda vai pedir mais dinheiro. Pois é. Garante aí para investir lá fora, me garante. Você já ouviu aquele meme, Márcio, na internet, que assim, eu procuro um agiota que só bata, não mate? Tá parecendo o Brasil. O Brasil é esse agiota que ele não mata, ele só bate. Apanhar, tá? Só é pra apanhar, tá? Sabe? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ajudar o povo, aquele pequeno empreendedor que faz a roda girar, de verdade. E aí, diante de tudo isso, já vem uma questão aí do ministro aí. Alô, Juscelino Filho, né? Que situação. Polícia Federal batendo na porta. E aí tem a irmã, que é prefeita, que está no rolo. Nossa, tá... Quando vem, não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Não é, Márcio. Não é para amadores. Mais uma manchete aí que eu queria comentar também é a questão da doação de órgãos, né? Que bom que aumentou. Porque na última semana a gente teve essa polêmica aí com o Faustão, né? Um coração que saiu, inclusive, aqui da Baixada Santista, né? De Santos, de um jogador de várzea, né? E a família teve esse ato, esse gesto muito bondoso, caridoso, de doar os órgãos dele. Além do Faustão, ele ia ajudar acho que em torno de 20 pessoas, Márcio, com a doação dos órgãos dele. E teve muita hipocrisia essa semana, o pessoal falando, o Faustão comprou o coração. Pessoas que nunca se prestaram a poder pesquisar o que é uma lista de transplante, porque as pessoas falam fila, mas é um termo errado, não é uma fila, é uma lista. Existem 200 pessoas atualmente na lista de transplante aqui no Brasil e você precisa atender vários requisitos para você estar em primeiro ou em segundo. Essa semana eu li uma matéria de uma senhora que está lá há 2 meses aguardando o terceiro transplante de coração e a família estava indignada porque o Faustão acabou entrando na frente dela na lista. Gente, ela está no terceiro, ela já teve 2 rejeições. Então, assim, o Faustão ele já estava... porque era para ser sigiloso, só que por conta da politização da situação, quebraram todo o sigilo. Por quê? Porque quem recebe um órgão, ele não sabe quem doou. Isso é sigilo. Tem toda uma questão que envolve o psicológico. Sim, com certeza. Pós-transplantado, toda a situação, o emocional. Sim. A discussão que Faustão furou a fila. Beneficia. Vamos falar o português, claro. Sim, né? Que é o que o pessoal está falando. Faustão passou na frente de alguém. Então, só que essa é a questão, Márcio. Muita gente está dizendo que ele passou na frente das pessoas, mas não sabe há quanto tempo ele estava nessa lista. A esposa dele falou, a família dele deu uma declaração que ele já estava há um tempo já na lista da espera pelo órgão. E a situação gente, quando vai se ter um órgão transplantado, a pessoa às vezes está no local, tem que ver qual é o receptor, Sim. Quem é a pessoa que vai receber mais o órgão, próximo. Se é compatível, se Sim. é mais próximo. É uma Márcio, questão de distância. O tempo Eu não estou defendendo A nem B, a gente está entendendo Sim. o que é uma lista. Porque existem muitas pessoas na lista e muitas pessoas que têm vontade de ser doadores. E esse tipo de situação pode
acabar desmotivando. E Sim, justamente gente. aconteceu o contrário. Né? O pessoal acabou... Não, mas essa semana mais teve motivado. muito hate em cima do SUS, dizendo que o SUS está vendendo órgãos. Gente, pelo amor de Deus, o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. É do mundo. Vai fazer um negócio desse nos Estados Unidos, você paga por um órgão. Lá você tem como comprar um órgão, aqui você não tem. E assim... E o que acontece? Que as pessoas têm que entender. Um coração, gente, são 2 órgãos. Coração, pulmão, eles têm até 4 horas para ser transplantado. A partir do momento que tira e leva para o local. São 4 horas. O paciente mais próximo que estava nessa lista era o que estava na frente do Faustão, só que ele não era compatível. Fator RH... incompatível. Quem era o próximo, mais próximo? Faustão. Tem 4 horas para você tirar o órgão de quem está doando e transplantar em quem vai receber. As pessoas têm que entender isso. O mais próximo era ele. Pegou o helicóptero, levou e foi transplantado. E hoje ele está vivo, fez um vídeo ontem agradecendo a família. Agradecendo a família do doador, né? E mandando quem está falando mal dele se lascar, porque ele já voltou com tudo, né? Que o Faustão é desses, né? Lembrando que o que acontece nessa questão dos órgãos transplantados, né? Se mantém o sigilo de doador e receptor, até porque tem todo um emocional que envolve isso. Sim. Se para quem ouviu o Faustão nos vídeos, nós recebemos, tá rodando na internet, Sim. né? Você observa que há um emocional muito grande ali. E claro, você recebeu o coração, você tem a sua vida garantida devido a alguém que perdeu a vida. Sim, com então isso certeza. mexe, isso não é algo tão simples assim de se lidar, não é friamente que se lida com isso. Então por isso que tem essa questão das pessoas respeitarem esse sigilo. Só que virou uma loucura atrás de saber quem era, quem não era. Politizaram, Márcio, a Teve situação. cidade que falou, ó, é daqui, e não é, politizaram, da região, isso né? é um absurdo. Teve cidade que assumiu aí que foi dela, só o helicóptero pousou e levantou o voo, só isso. É. E disse que não, saiu daqui, não. Então todo esse tipo de situação mostra o quanto o brasileiro não tem a capacidade de entender certas situações mais complexas. O emocional Márcio. do brasileiro, e muita gente se vale disso para fazer mídia, média, memes. Com certeza. E isso é péssimo. Isso é péssimo. Se essas pessoas que se preocupam tanto em criticar, né, o SUS, o Faustão, os médicos, se preocupassem em falar para sua família, olha, eu sou doador de órgãos. Eu falo para os meus filhos, para o André, eu sou. O que sobrar de bom aqui, meu irmão, pode liberar para geral aí, né? Então, assim, as pessoas têm que fazer isso. Fala para sua família, informa a sua família que você quer doar. Por quê? No Brasil, apenas 40% dos óbitos, Márcio, são doadores. Se todo mundo informasse sua família que é doador, e se a família... Porque, infelizmente, é a família que tem que autorizar. Se não autorizar, a gente crime. não tinha fila, Márcio. Se não autorizar, é crime. A gente família tem que não autorizar. tinha fila para transplante. Se todo mundo fizesse a sua parte doando os seus órgãos, que já não vai usar mesmo, né, gente? Vai deixar o bicho comer? Vai fazer a vida de alguém feliz? Vai salvar uma criança, uma família, entendeu? Vai continuar aí, ó, com a sua missão, né? Sim. Do bem na terra. Então eu falo para todo mundo, eu sou doador, o que tiver de bom aqui, meu filho, pode levar porque não vou ficar para semente, né, Márcio? Então, quem tem que reclamar dessa questão das filas, quem tem que receber as explicações são as pessoas que estão ali aguardando. Por que foi É isso mesmo. Transparência nesse sistema. E, lógico, credibilidade para que as pessoas entendam que, ao doar os seus órgãos, estão fazendo bem e não servindo de instrumento para A ou B se levar vantagem. Não é essa a questão. Muito pelo contrário. Transparência no sistema. Se você vê uma pessoa como o Fausto recebeu, poderia ser uma outra pessoa. Antes dele ser o famoso, isso, ele é um ser humano. Tem direito, assim como o brasileiro tem direito, como todos. Se há dúvida, que se esclareça as autoridades competentes e pronto. Vamos deixar de ficar fazendo polêmicazinha, né? E lembrando que o sistema de doação de órgãos ele é auditável, tá? Então 10 horas mais 24 minutos. Vamos à próxima matéria. As matérias, né? Próxima não, vamos às matérias. Flórida avalia danos enquanto Idália leva chuva forte a outros estados. A tempestade tropical Idália atingiu ontem os estados norte-americanos de Carolina do Sul e de Carolina, e da Carolina do Norte, com chuvas torrenciais que ameaçavam provocar inundações repentinas, enquanto autoridades da Flórida começavam a avaliar os danos causados quando o sistema atravessou a costa do Golfo com um furacão de categoria 3. Na região de Big Bend, da Flórida,
O Idália deixou um rastro de casas derrubadas e veículos destruídos e forçou equipes a fazer dezenas de resgates em barcos em águas profundas. Mas, no geral, a destruição não foi tão severa quanto se temia. Houve 3 mortes confirmadas ligadas à tempestade e outra no estado da Geórgia. Ao final da tempestade, estava produzindo chuvas que poderiam atingir até 250 milímetros em alguns pontos ao longo da costa das Carolinas do Norte e do Sul, segundo o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos. A partir do meio-dia, o centro da tempestade movia-se para leste ao longo da costa da Carolina do Norte, cerca de 195 quilômetros a sudoeste de Cape Lookout, onde com ventos de até 105 quilômetros por hora. A previsão era que ele fosse para o mar na noite de ontem. As autoridades locais, estaduais e federais irão avaliar a extensão total dos danos nos próximos dias. As perdas de propriedades seguradas na Flórida foram projetadas em 9,36 bilhões de dólares, disse o Banco de Investimento, UBS, em nota de pesquisa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou uma declaração de grande desastre para vários condados da Flórida duramente atingidos. Apesar dos graves danos causados às casas das comunidades costeiras, o Idália foi muito menos destrutivo do que o furacão Ian, uma tempestade de categoria 5 que atingiu a Flórida em setembro do ano passado, matando 150 pessoas e causando danos no valor de 112 bilhões de dólares. As informações são da Agência Brasil e a agência Reuters. Ano passado, um furacão, esse ano, setembro, mais um furacão, né? A Flórida lida com isso constantemente, né? E o governo age nessa condição. Existem desastres em todo o globo, né? Em janeiro nós tivemos no litoral norte de São Paulo, toda aquela situação. Nos Estados Unidos, os furacões chegando. Esse era de categoria 4, baixou para a categoria 3, mesmo assim fez estragos. O de categoria 5 vem, que é a categoria máxima, a qual é qualificado, o ano passado destruiu e os prejuízos levando mais 150 vidas. Deve ser apavorante, né, Márcio? Você vê morar tudo num lugar destruído desse. E você não tem o que fazer. Você Sim. não tem o que fazer. Eu não entendo meio que o sistema lá dos Estados Unidos, mas eles devem ter algum seguro, né, Márcio? Sim. Tem, né? As residências lá devem ter algum seguro, né? Porque eles esperam por isso todo ano, né? E não deve ser barato, né? Não, tem é a mesma coisa que você fazer um seguro de um carro sabendo que você vai dar PT todo ano no carro. Todo ano vai ter PT, né? Mas então... é aquela tua situação, não. Você vai ter uma despesa aqui, vai ter outro lucro. Sorte de quem vende madeira, né, para construir casa lá, né? Com certeza, que são feitas de madeira a maioria das casas, justamente por conta desse tipo de acontecimento, né? Vamos lembrar, né? Teve vários lugares, destruição que Sim. Estados Unidos. É furacão, é tornado, quer dizer, bem. E o Brasil? Só quando chove muito forte. Tem inclusive tem um aviso, né? Um alerta aí da Defesa Civil para esse final de semana, né? De ventos fortes, né? Tomar. Fortes. Então, segura suas telhas aí, meu filho, porque olha, na última vez o negócio foi feio, hein? 10h28, próxima matéria. Orçamento de 2024 tem mínimo de R$ 1.421 e prioridade social. O projeto de lei orçamentária anual, a LOA, para 2024, o primeiro elaborado pelo atual governo, foi enviado ao Executivo do Congresso Nacional nesta quinta-feira, último dia para entrega ao Legislativo Federal. A proposta traz como prioridade para o próximo ano as áreas de saúde, educação e habitação. O salário mínimo, que deve entrar em vigor a partir de 1º de janeiro do ano que vem, será de R$ 1.421, segundo informações da ministra de Planejamento, a senadora Simone Tebet. O projeto foi protocolado e tramitará como projeto de lei do Congresso Nacional, PLN 29 de 2023. Salário mínimo. O mínimo vai para 1.421. Ok. Agora a gente precisa saber das outras contas, né? Tem que ver o que vai subir aí também, né? Porque infelizmente a gente vive nessa balança, né, Márcio? O salário sobe um pouquinho, mercado sobe também, sobe tudo. Filho, como é que a gente vai ficar ter aí, né? Um dia a gente consegue chegar nesse equilíbrio aí, né? Lembrando que está tudo dentro do arcabouço agora, né? O governo fez a lição de casa baseado no teto de gastos. E agora tem que transformar tudo em arcabouço. Pois é. A lei de diretrizes orçamentárias, né? A lei orçamentária
a peça orçamentária desse ano ela foi enviada, foi planejada anterior ao arcabouço, porque se o arcabouço não era aprovado, valeu o teto de gastos. Agora mudou. E Tebet aí está tendo que adaptar, né? Enquanto está lá na casa, vamos ver o que dá para mudar e o que não dá, deixa quieto, que não tem prazo para votar. Então, 1.421 é o salário mínimo. Para adoçar, né? Nós estamos adoçando, vamos ver o que vem depois, né? Porque a gente sabe, quando aumenta o salário mínimo... Vem coisa grande por aí. Pode crer. É 100 reais o salário mínimo, né? É. 100 reais, então vai doer. 10h30, próxima matéria. A gente estava falando de pet, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Pois é. Proposta chega ao Congresso com quase 40 bilhões para emendas, com mais de 3,5 mil páginas. A proposta, 3.500 páginas. A proposta orçamentária do Executivo para 2024 começou a tramitar no Congresso ontem. Agora se inicia na Comissão Mista de Orçamento, sob a presidência da senadora Daniele Ribeiro e a relatora, o deputado federal Luiz Carlos Mota, a fase de discussão, avaliação setorial da proposta e mudanças que serão realizadas por meio de emendas parlamentares, tanto as coletivas, comissão e bancada, quanto as individuais, com valores para os senadores e os deputados da atual legislatura. Vocês viram que é uma mista, né? Deputado, senador, tá rodando, tá rápido, né? Vai tramitar muito mais rápido. Então tá aí, 40 bilhões. É dinheiro, hein, Márcio? É dinheiro, 40 bilhões para emendas. É secreto? Não. É do relator? Ixi, Maria, e agora? Essas são as emendas. Agora eu fico perguntando se ainda tem aquelas emendas do relator, se está dentro, se são essas e são outras. Pois é, da onde sai tanto dinheiro, hein, Márcio? Quase mais de 3 trilhões. O sistema político brasileiro é caro, né? Muito caro. É muito caro, né? E assim, e tudo isso acaba, apesar, a gente estava conversando ontem no Virtual News, de que a primeira reforma que é necessária para esse país é a administrativa e a política, depois da reforma orçamentária. Porque você fazer uma reforma orçamentária diante de um Estado tão pesado e tão incompetente nas ações, não estou falando de governo, não, estou falando de Estado, a máquina pública, que ela tem excelência em alguns momentos, por exemplo, a vacinação no país é algo excelente, o imposto de renda no país é algo exímio, pega todo mundo, mas em outras situações ela é muito lenta, muito arcaica e deficitária, sem contar o custo. Essa reforma que a gente fala, ninguém está falando, a reforma do PT, a reforma do PL, não, é a reforma administrativa que o Estado precisa para se tornar mais leve e menos custo. E a política também, né, Pitica? Para o povo ter uma folguinha também, né, Márcio? O povo ter uma folguinha, só imposto, 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 imposto. Nada de picanha, né? Você respirar, só imposto, 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 é difícil. Difícil, então vamos aguardar aí. Começou a tramitar ontem, tem prazo da tramitação e tem muita água para rolar ainda na peça orçamentária. Lembrando que esse orçamento vigente é o orçamento do ano passado do Bolsonaro. Do ano que vem já é o orçamento com base na administração do Lula. 10h32, próxima matéria. E Simone Tebet está cortando um dobrado. Novo arcabouço fiscal entra em vigência no Brasil. Foi publicado no feriado oficial de ontem o novo arcabouço fiscal brasileiro, Lei Complementar 2000 de 2023, que substitui o antigo teto de gastos como âncora fiscal nas contas públicas da União. O novo arcabouço contou com um importante papel do Senado em sua formatação, pois emendas sugeridas na Casa foram depois confirmadas na Câmara e sancionadas pelo presidente Lula. Entre as emendas do Senado, a partir do relatório de Omar Aziz, estão a exclusão do limite de despesas dos gastos relativos ao Fundo Constitucional do Distrito Federal e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do Fundeb. As regras, como um todo, procuram manter as despesas abaixo das receitas de cada ano e, havendo sobras, deverão ser usadas só em investimentos, buscando uma trajetória de sustentabilidade da dívida pública. A cada ano haverá limites na despesa primária ajustados pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e também por um percentual de quanto cresceu a receita primária descontada a inflação. Se o patamar mínimo que a meta de resultado primário a ser fixada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias não for atingido, o governo deverá obrigatoriamente adotar medidas de contenção. A variação real dos limites da despesa primária a partir de 2024 será cumulativa da seguinte forma: 70% da variação real da receita
caso seja cumprida a meta de resultado primário do ano anterior ao da elaboração do orçamento, ou 50% do crescimento da despesa se houver um descumprimento da meta do resultado primário neste mesmo ano de referência. As informações são da agência Senado. Confuso, né, Pitica? A gente torce para esse arcabouço dar certo, né, Márcio? Porque a gente tem que controlar gastos, a gente tem que seguir o teto ali, a gente tem que fazer um país crescer novamente, né? A gente tem que ajudar a população e é muita conta para fazer, hein? Vamos fazer uma matemática aqui, a grosso modo. Se você conseguir economizar 10% do orçamento, que é de 3, acho que é 3 trilhões, alguma coisa assim, você vai para 300 bilhões de reais, né? Que é muito dinheiro. Dá para fazer muita coisa. Muito dinheiro. Só que a gente tem a questão das aposentadorias que não são reajustadas como se deve faz tempo, e o governo entrou com aquela agora que a viúva só recebe 50%. Quer dizer, o sujeito colabora com 100% para a vida toda. Depois que ele morre, os seus vão ficar só com 50%. Vem reforma administrativa aí na Previdência em 2027, a programação tem que ser reformada, mais uma reforma. Quer dizer, o país tem o seu número de idosos, a longevidade melhorando, né? As pessoas estão vivendo mais. E o governo quer que quer que as pessoas vão viver com menos, né? Porque elas estão vivendo mais, mas com menos dinheiro. Quer dizer, é difícil, né? Você contribuiu uma vida inteira e no final você vira peso. É difícil, ainda mais porque a maioria dos idosos, assim, hoje em dia dependem, né, de tratamentos. Estão vivendo mais, mas hoje você vai num posto de saúde, assim, tem bastante idoso, tem esses programas de farmácias populares, né, que você vai nas farmácias, você retira com a receita de um órgão público ali, você consegue retirar a medicação, isso tem que sair de algum lugar, né, Márcio? Sim. Estão vivendo mais, mas estão gastando mais. Gente, tem uma alimentação necessária, diferente. Um convênio médico para um idoso é uma fortuna, gente. Não tem condição. É de 3 a 4 mil reais. Não tem condição. Bom convênio, né? Tem convênio mais em conta, mas precisa avançar, melhorar, mais qualidade. E para isso tem que se ter investimento. Para se ter investimento, tem que se ter recurso. Para se ter recurso, tem que fazer a lição de casa e cortar gastos. Sim, eu tenho um casal de idosos já, né? Amigos, que eles gastam 5 mil reais de convênio por mês, Márcio. Olha aí. Então, essa situação, é preciso o país rever isso. Sim. Porque as pessoas, esses não conseguem pagar. Agora, a grande maioria dos brasileiros com mais idade, e dependem do sistema. De passagem, ele trabalha ainda, tá? 73, 74 anos, não me recordo agora. Mas ele trabalha ainda para poder pagar este convênio, tá? Olha só que loucura isso. Então, por isso que a gente fala, a responsabilidade é muito grande, acabou-se e tudo mais, é muito sério isso. 10h37, próxima matéria. Senado recorre ao STF por restabelecimento da lei do piso de enfermagem. O Senado Federal apresentou ontem embargo de declaração contra o julgamento do Supremo Tribunal Federal que limitou a aplicação do piso salarial nacional da enfermagem, Lei 14.434, de 2022. A petição é assinada pela Advocacia do Senado Federal e consiste em embargos com efeitos infringentes, ou seja, que pretendem corrigir contradições na decisão do tribunal e, assim, alterar o seu resultado. O Senado recorre ao STF por restabelecimento da lei do piso da enfermagem. Para você ter uma ideia, continuando aqui, o Senado final apresentou nesta quinta-feira os embargos de declaração contra o julgamento do Supremo Tribunal Federal que limitou a aplicação do uso da... Repetiu aqui, mas declara, avança para mim, por favor. Eu acho que nós tivemos algum probleminha ali. O que acontece? De acordo com o Senado, a lei foi alterada. E quem pode alterar a lei é o Senado. Sim. Então, basicamente é isso. Então, do jeito que foi aprovado, tem que ser aplicado. A alteração uma ou outra, mas indevida a alteração da lei. Basicamente é isso. Agora, o que não ficou claro, se eles querem retroagir, o que eles querem corrigir? Ficou confusa, né? Porque há uma briga, literalmente, aí dos poderes. O Pacheco já disse, olha, quem decide sobre discriminação de drogas, a lei é aqui, não é lá. E agora vem essa da Advocacia do Senado.
tecnicamente é o presidente colocando o dedo aí, ó. O presidente do Senado vai lá e resolve isso, que quem muda a lei somos nós. A competência nossa é isso, lá eles julgarem de acordo com a lei. E aqui quem determina as leis somos nós. Então há uma briga de poderes. harmonia aí que está sendo válida. Né? Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. Na minha casa mandou eu. E aí o pessoal da enfermagem fica nesse meio desse bololô aí, com essa incerteza. Fica né? aquela situação de que durante a pandemia eles foram os heróis. A linha de frente foi a enfermagem. Os heróis, todo mundo batendo papo. Sim. Ah, legal, bacana. Aí na hora de reconhecer... A classe que mais perdeu, né? Funcionários as pessoas, nós só tivemos conhecimento que a enfermagem não tinha piso depois que tudo isso aconteceu. Sim. Antes disso a gente não tinha ideia de que a enfermagem não tinha piso. E agora, Pitica, agora vem essa situação. Mas não agora, não daqui a pouco, para o ano que vem, para esse ano. Pitica, é difícil, né? É difícil. E assim, em sua grande maioria, né, são mulheres, né? Enfermagem aí, tem bastante homem também, mas em sua grande maioria são de mulheres, né? Que são mães, são esposas aí, estão brigando pelo seu e estão nesse meio dessa guerra aí. Vai, não vai, tem piso, não tem piso. E está se arrastando há bastante tempo, né, Márcio? Está se arrastando, precisa resolver. Reconhecer a categoria. Não é só bater uma palma, categoria não. muito importante. Não que os médicos não sejam, mas assim, a categoria quando você precisa ali de um tratamento, a que mais tem contato com você é a enfermagem. O médico ele passa, vem, faz um exame, a visita. Agora a enfermagem está ali, ó, na medicação, está ali frente, trocando sua cama, sabe? Para quem já ficou internado, sabe? A enfermagem ela passa o dia inteiro te acompanhando ali. Contato, você tem um contato com médicos, mas a enfermagem, o contato é 100%, né? É isso aí. 10h41, próxima matéria. G. Dias diz à CPMI que Secretaria de Segurança e PM do Distrito Federal foram ineficazes. O general Marco Edson Gonçalves Dias, que comandava o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, no dia dos ataques às sedes dos três poderes, disse ontem que a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar do Distrito Federal foram ineficazes no enfrentamento aos manifestantes. Em depoimento à CPMI de 8 de janeiro, o militar afirmou que teria atuado de forma mais enérgica na repressão aos vândalos se tivesse conhecimento prévio da ineficiência dos agentes que deveriam cuidar da operação de proteção do Palácio do Planalto, conhecida como Plano Escudo. O consórcio de ações e inações das forças de Polícia Militar e Distrito Federal que não foram eficazes levou àqueles eventos. Tendo conhecimento agora da sequência dos fatos que nos levaram àquelas agressões de vândalos e também da ineficiência dos agentes que atuavam na execução do plano de escudo, eu seria mais duro do que eu fui na repressão. Faria diferente, embora tenha plena certeza de que envidei todos os esforços que estavam ao meu alcance para mitigar danos e preservar as vidas de cidadãos brasileiros sem nenhuma gota de sangue, sem nenhuma morte, afirmou o general. Na primeira parte do depoimento, G. Dias, como é conhecido, respondeu aos questionamentos da relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama. O militar afirmou que, em reuniões organizadas pela Secretaria de Segurança Pública antes dos ataques, ficou decidido que caberia à PM conter o acesso de pessoas e veículos à esplanada dos ministérios e praças dos três poderes. Segundo o oficial, no entanto, isso não ocorreu. Assistiu ao último bloqueio da PM sem ser facilmente rompido antes que os vândalos chegassem ao Palácio do Planalto. Aquilo não poderia ter sido acontecido. Só aconteceu porque o bloqueio da PM foi extremamente permeável, disse G. Dias. As informações são da agência Senado. G. Dias. Agora a culpa é da Secretaria de Segurança, da PM, não sabia, não foi informado. Esse plano escudo, há quantos anos existe? Foi só implantado agora? Ai, Márcio, sinceramente, eu acho que isso aí não vai dar em nada, tá? Muita gente maluca dando depoimento. Eu assisti um vídeo ontem de um senhor que estava lá dando seu depoimento e ele participou aí desse ato de dia 8 de janeiro. E eu, sinceramente, me senti num episódio do Hermes e Renato. Você conhece o Hermes e Renato? Porque o cara me teve a pachorra de falar que a mídia confundiu a cabeça dele.
Porque quando a Dilma saiu, falaram na mídia que quem tivesse uma casa de 3 quartos teria que doar um quarto para um morador de rua, para um sem-teto. Gente, pelo amor de Deus, Márcio. Eu me senti num episódio de... E aí essa é a justificativa que ele deu para estar lá no ato de 8 de janeiro, que ele queria que o Bolsonaro continuasse presidente, para não acontecer aquilo dele ter que ceder um quarto na casa dele para um sem-teto, porque se o Lula ficasse de presidente, isso ia acontecer novamente, porque na cabeça dele isso aconteceu em algum momento. A gente tem que entender que, assim, manifestação ordeira, ela é o direito do cidadão. Protesto, é. Você vai protestar, você poderia estar lá, o Lula poderia estar tomando posse, você fazendo o seu protesto. Sim. Não tem problema. A forma como adentraram nos poderes, destruir o patrimônio, que não é dos juízes, não é dos ministros. Claro que não é do Brasil. O patrimônio é público, é do brasileiro. E peças históricas. Né? Então, isso foi um ponto fora da curva. Se faz a sua manifestação, não concordei, ganhei, vou chorar, tudo bem, tá certo. Agora, manifestação quebra-quebra, e aí quem é responsável pela segurança diz que foi culpa do outro. Não, eu não sabia. Como não sabia? Se você é o chefe, como é que você não sabia? Não, e aquilo, né, Márcio? Era uma baita de uma massa de manobra, né? Ali, a turminha que tava lá, você viu que tinha muito idoso, né? Gente, aquelas senhorinhas que não aguentavam levantar o braço, mas na hora de quebrar as coisas tinha uma força do cão, né? Mas vem cá, o G. Dias não estava lá na sede quando estavam quebrando, porque não teve imagem dele lá circulando entre o pessoal? Oi, aí, tudo bem? Você está quebrando aí? Estou indo ali. Não, tudo bem. Eu vou tomar um café ali, ó. Finge que não me viu. Cuidado, vai machucar. Ó, a cabeça. Finge que não me viu. Gente, que é isso? Não, Márcio, assim, na minha concepção, isso tudo vai sobrar nas costas de um maluco desse, por exemplo, aí, que falou que ia ter que abrir a casa dele para um sem-teto. Quem vai acabar pagando a conta é esse povo. Sabe que não tem como se defender, vai pagar de maluco. Eu tava meio doido no dia. É isso, gente, é um circo. O general lá, o responsável pela segurança, transitando no meio da barbárie. E ainda chamou os outros de incapazes, incompetentes, né? Ineficientes. Ineficientes. Bom... 10h47 vai ter desdobramento nisso e, lógico, vai acabar igual a CPMI do Covid, né? 10h47, próxima matéria. Idosos de Santos podem ter acesso à teleassistência emergencial. Passou dos 60 anos, mora sozinho ou passa a maior parte do tempo sozinho, possui doença crônica ou é acompanhado há pelo menos 6 meses pela policlínica, saiba que você tem direito à Televida, programa de assistência para a situação de urgência e emergência. Atualmente, cerca de 300 idosos de Santos já têm acesso ao sistema. Após fazer o pedido da policlínica, é instalado um aparelho Viva Voz junto à linha telefônica fixa e que é conectado em toda a casa. Ao idoso é dada a pulseira, cujo botão pode ser acionado sempre em situação de emergência, quando passa mal ou sofre uma queda, por exemplo. Ao apertar o botão, imediatamente o aparelho telefona para a central de atendimento do Televida e, como o sistema é Viva Voz, o idoso relata ao atendente onde quer que esteja em sua casa qual o problema pelo qual está passando. Imediatamente a central aciona um parente cadastrado ou o SAMU, a depender da urgência do caso. Para se inscrever no Televida, o idoso familiar ou amigo próximo deve procurar a policlínica de referência do local de moradia da pessoa interessada em ingressar no programa. É necessário que o idoso tenha alguma doença crônica e seja acompanhado pela unidade de saúde há pelo menos 6 meses. Após a solicitação da entrada no programa, um agente comunitário de saúde realiza a visita domiciliar na residência do solicitante para confirmação dos dados e informações na policlínica. O programa não aceita pacientes com doenças neurológicas como Alzheimer e demência, por não serem capazes de operar o serviço corretamente. O serviço não está disponível para pacientes acamados, pois esses obrigatoriamente devem ser assistidos por um cuidador. Essa iniciativa contempla o item 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Saúde de Qualidade, e conheça outros artigos da ODS. Essa senhora aqui, Dona Maria de Fátima, ela é assistida esse semblante carinhoso, né? Essa bem vó, né? Bem vozinha, segurando a plantinha. Bem vozinha, ela é uma das assistidas do programa desse Televida.
Ótimo, excelente. Eu também achei super interessante, até porque os idosos hoje em dia estão bem antenados, né, Márcio? Tem celular, tem WhatsApp, e assim, isso às vezes acaba agilizando até o atendimento. A pessoa não precisa se deslocar de onde ela está, né? Às vezes nem é uma emergência, e a pessoa acaba se deslocando, usando o transporte público, ocupando um espaço lá num atendimento emergencial e não está sofrendo uma emergência, porque a gente vê muito isso, tá? Você quer ver o pronto-socorro de Cubatão? Um pandemônio? Vá numa quinta-feira, Márcio. Quinta-feira é o dia que o pau tora lá. Não sei por quê, gente, não sei. Não sei por quê. Isso, não é porque quarta tem jogo, não, né? Isso, eu vi de um médico semana passada, que eu tive uma emergência médica com meu filho, e fui acompanhar meu filho lá no pronto-socorro. Meu filho já tinha tentado ir de manhã, não conseguiu, né? Porque haviam mais de 60 pessoas, tinha emergência de trauma e o pau comendo e gente brigando, e ontem aconteceu isso de novo. Eu vi uns vídeos aí que ontem também o bicho estava pegando lá. E aí o próprio médico à noite falou, eu dei uma medicação por conta para o meu filho, para ele aguentar chegar até a noite, porque ele estava com a coluna travada, né, um torcicolo que irradiava lá para o cóccix, né, para a coluna, e aguentamos a noite. Aí eu comentei com o médico, ele, vocês já vieram aqui hoje? Eu falei, doutor, mas não tinha condição, aqui tava pior do que uma feira, Márcio. Tava bem lotado. Aí ele falou, isso é normal, todas as quintas-feiras, se você vier aqui, você vai encontrar esse cenário de guerra. O médico. Questão, legal. Então, isso já evita, por exemplo, de um idoso passar por uma situação dessa, entendeu? E não ser emergência. Às vezes uma emergência é um pico de pressão, né? É um mal-estar. Ali, fazendo o teleatendimento, ele já identifica, olha... E o bacana nisso é que, para quem tem o familiar assistido dessa forma, fica mais tranquilo e tem mais segurança. Porque o sistema mostrou, pelo que a gente pôde observar, ele mostra que ele é conectado a uma linha fixa. E embora muitas pessoas não conheçam mais linhas fixas, né, as linhas fixas elas não dependem de energia externa para que o telefone funcione. Sim. Quem tem uma linha fixa, lógico, não pode ter aquela questão do telefone ser móvel, né? O telefone móvel. Sem fio, Sem fio. Isso acabou a energia, acabou a base, mas a linha tradicional fixa, ela funciona mesmo com falta de energia. Então, ele é colocado na linha fixa e o idoso com um sistema de viva voz, que o idoso em qualquer lugar da casa pode acionar, pode falar com o atendente em caso de emergência. Uma queda, igual você falou, uma queda de pressão, Sim. uma tontura, passou mal, aciona o serviço, se for necessário, o responsável cadastrado. Então, tudo isso vem como facilidade. Sim. E melhoria na qualidade de vida. Parabéns, gente. Não tem o que Eu também achei maravilhoso. Não tem o que criticar. Muito bom. Vai além né? Está dentro do que a questão da ONS diz, vai além disso e positivamente tem um benefício nisso, que é a assistência dos idosos. Isso, então, bacana, parabéns. Muito interessante, parabéns mesmo. É isso aí. Cidade de Santos, não é à toa que está indo tá sempre ali. Qualidade de vida. Dos tem idosos, os problemas? né? Tem. Com toda a cidade tem. Tem suas dificuldades? Tem, claro. Mas nessa questão a gente está reconhecendo aí um avanço no serviço. Na A população idosa é bem vasta, né, na cidade de Santos, né? Muitos aposentados, pessoal que mora em São Paulo, aposenta e vem para morar em Santos, né? Para você que está acompanhando a gente agora e quer saber um pouco mais a respeito, vai na Policlínica, pergunta direto na Policlínica. A Policlínica é o meu pai, meu tio, meu avô, a pessoa idosa com quem eu tenho trato e cuido, tá? Como é que faço para ingressar nesse sistema aqui? Lá da conversa, de repente, você já ingressa, é até legal. 10h53, próxima matéria. Prefeitura de Cubatão realiza força-tarefa na UME João Ramalho. Qualidade da água fornecida na escola foi testada e não apresentou problemas. A Prefeitura de Cubatão realizou ontem força-tarefa na UME João Ramalho, na Vila Nova, reunindo equipes de Secretaria Municipal de Manutenção Urbana e Serviços Públicos, Educação, Saúde, Comunicação e Gabinete. O objetivo foi acelerar as ações já iniciadas na última terça-feira para a adequação da escola.
Após a troca da caixa d'água da unidade por equipamentos mais existentes, como fechamento por rosca, após o reservatório anterior ter sido destampado durante as chuvas do fim de semana, foi feito o teste da tarde de ontem na água que abastece a escola. A empresa Cesário ofereceu o teste de qualidade realizado por um dos seus laboratórios contratados, que constatou que a água que sai das torneiras da escola é potável e própria para o consumo humano. A escola também passa por melhorias como a troca da vedação do forro e do piso da cozinha, revitalização do pátio, pintura, reparo do telhado e pequenas melhorias em todo o prédio. As adequações já estão sendo realizadas desde o início dessa semana nesta unidade e outras escolas municipais. Embora a SEDUC já tinha decidido suspender as aulas essa semana na UNE João Ramalho, a recomendação do Ministério Público foi acatada e as atividades estão paralisadas até o próximo dia 6, retomando depois do feriado, no dia 11 de setembro, após a apresentação do laudo final da vigilância sanitária. A Secretaria de Educação garante que não haverá prejuízo do conteúdo pedagógico, que será aferido e recomposto de acordo com cada turma e suas necessidades específicas, juntamente com a equipe gestora da escola e técnicos da Secretaria. A Prefeitura de Cubatão reforça que não existe qualquer tipo de infestação animal na UNE João Ramalho e que a situação na escola é pontual. Ratos, caixa d'água, que tinha um pombo em estado de putrefação, vamos falar assim, apodrecendo na água, e tudo isso aconteceu nessa semana na cidade de Cubatão, nessa unidade específica, né, e que a Câmara, os vereadores foram lá, denunciaram, e agora a Prefeitura vai exercendo aí a questão de normalização, né? Mas, vamos falar a verdade, cheiro mal, obras durante o período do ano letivo, uma caixa d'água que ventou, e não ventou agora, ventou há muito mais tempo. Esse pombo está lá há quanto tempo? Quantas crianças? Quer dizer, não trouxe malefícios. Como não? Isso mostra, não é pontual, isso mostra uma deficiência estrutural. Isso mostra um problema crônico. A cidade vem reclamando muitas e muitas vezes das questões envolvendo as unidades de ensino. Durante a pandemia não foi feito nenhum tipo de reforma. As reformas ficaram, os prédios foram se deteriorando. Dificuldades, problemas de horário, problemas de transporte, problemas agora com estrutura. Quer dizer, é claro que há um problema crônico que envolve as unidades de saúde do município. As unidades estão sendo reformadas durante o ano letivo. Quer dizer, cadê programação? Cadê planejamento? Conservatório sendo reformado, escolas foram reformadas. A SEDUC migrou para uma escola, foi ocupar um prédio escolar. Quer dizer, Pitica. Olha, Márcio, eu cheguei hoje aqui cedo, falando com Maria Clara, que não tem meditação. Gente, eu estou meditando, eu estou tentando. Gente, é sério. Me ajuda aí, eu falo para as pessoas, eu estou tentando evoluir como ser humano, tá? Eu estou meditando todo dia, eu sento, eu acordo, eu dou aquela meditada, meus 15 minutinhos, para tentar evoluir, para não sair que nem um Beyblade rodando na rua e socando a cara de todo mundo. Mas aí acontece uma situação dessa. E o pior, Márcio, não é só a situação acontecer, é a mentira. É o descaramento de quem está à frente dessa cidade de chamar as pessoas de mentirosas que estão mostrando. Gente, todo mundo viu. Quem estava lá viu, Márcio. Tem vídeos. Tem vídeo, tem foto. Inclusive ontem, depois da troca da caixa d'água, né? Que tem mais vídeo de pombo morto no meio dos brinquedos das crianças. Tem rato sendo retirado por uma funcionária, sendo jogado no saco de lixo. Foi filmado e fotografado também. Isso depois do secretário ter ido lá, chamar todo mundo de mentiroso e dizer que era politicagem. Olha, eu vou te falar, viu? Eu tenho um repertório de palavrão tão grande para falar, mas eu não posso, porque eu estou meditando, eu estou tentando virar uma pessoa mais calma, mais densa para lidar com esse tipo de coisa, porque eu acho que a gente não pode fazer isso com o fígado, Márcio. Mas tem hora que não dá, Márcio. Isso é criminoso. Criminoso. Eu falei com o André, se um dos meus filhos estudasse numa escola dessa, estivesse bebendo água podre, com o resto de pombo podre, eu ia lá obrigar
Quem está me chamando de mentirosa, beber essa água. Porque é muito fácil o secretário aparecer na televisão, no Jornal do Meio-Dia, bebendo água, depois que foi trocada a caixa d'água, a cesárea oferecer um exame para saber se está potável, depois que foi trocada a caixa d'água. Eu queria ver se ele tivesse feito isso quando a caixa era de amianto. Porque não basta só ter um pombo podre lá. A caixa d'água era de amianto, o que é proibido. O que é proibido. A escola passou por intervenção recentemente, Márcio. E as caixas foram mantidas. E as caixas estavam onde? O telhado foi trocado. E as caixas de amianto foram mantidas. Foram mantidas? Isso é um absurdo. É brincar com a saúde, gente. Não tem coisa mais criminosa do que você brincar com a saúde da população. Entendeu? E principalmente das crianças. Tem criança com doença de pele, tem criança com problema estomacal que as mães estão denunciando. E aí você fala, é óbvio de onde vem o problema. Essa questão é tão séria que envolve inclusive o controle de zoonoses. A cidade de Santos teve 3 casos de gripe aviária em pássaros silvestres. Sim. E esses pássaros, tanto é que fez um comunicado, fez matéria, anunciou para as pessoas tomarem cuidado quando encontrarem os animais mortos, aves mortas, diante dessa situação, para ter a preocupação para que se seja coletado o animal, se faça exames, porque a gripe aviária em aves silvestres está na região metropolitana. E nós temos aqui a Serra do Mar, nós temos todo esse verde. Então é essa preocupação. A partir do momento que você começa a constatar animais mortos dentro de uma escola, são pombos. Ah, mas pombo tem em todo lugar? Tem, mas um bom tom, olha, recolhe, faz os exames, confere. Isso seria o ideal. Você tem uma cidade vizinha que está alertando sobre essas situações. Aí agora a escola, infestação de ratos, questão de pombos, está dizendo aqui que está fazendo a obrigação. Inclusive eles falaram que é mentira. O secretário falou ontem, ao vivo na TV, que era mentira a infestação de ratos. Gente, tem foto, tem vídeo, os alimentos na cozinha, ruídos. Gente, é obrigação do setor público fazer isso. É obrigação isso aí, é manutenção. É manutenção do setor público. Se a direção da escola fez o pedido várias vezes, que também é responsável. Sim. Pô, eu estou lá, a direção fez o comunicado? Fez. Quantos comunicados fizeram? Chamar o Conselho Municipal de Educação. O Ministério Público determinou Sim, a interdição. O Ministério Público interditou. O Ministério Público já falou de uma UBS na... Meu Deus. Na Vila São José. Olha, a situação lá precisa ser de reforma urgente. Agora o Ministério Público fala ali, determina. Sim. O que mais precisa? Pois é. Acatou o Ministério Público que é mentira? Não é. Resolve o problema, usa de transparência, faz a coisa correta e responsabiliza quem deixou de fazer o serviço certo. E eu vou falar uma coisa aqui, Márcio, e esse recado vai bem para o secretário de Educação, porque eu tenho certeza que ele vai assistir esse corte, porque eles me acompanham ali, eles só não me dão audiência, mas eu sei que tudo que eu falo nas minhas redes sociais, tudo chega neles. Cara, toma vergonha na cara, bota o teu funcionário para trabalhar. Entendeu? Para de ficar pegando gente para colocar de cabide para cumprir acordo político, meu irmão. Vai colocar gente que sabe o que está fazendo. Porque se a manutenção dessa cidade fosse capacitada, a gente não estaria passando por isso. A gente veio de 2 anos de pandemia, 2 anos com as escolas fechadas. Era a hora de vocês fazerem as intervenções que mereciam. Eu nunca vi um governo tão inimigo da educação como esse, Márcio. Porque a escola fechada, é criança comendo barrinha de cereal na escola, bicho. Márcio, criança sai da casa dela para comer uma barrinha de cereal na escola. Isso é um absurdo. Eu nunca vi um povo para não gostar de escola como esse que está aí agora aqui em Cubatão. Isso é um absurdo. A gente que estudou em Cubatão tinha orgulho das escolas, Márcio. A gente tinha tudo nas escolas, sabe? Eu lembro da época de ir para a escola que tinha até dentista na escola. Sim. Entendeu? Sim. Hoje em dia as crianças têm que ficar desviando de rato. Ai, gente, olha, vocês me perdoem que às vezes eu me passo mesmo, mas tem coisa, Márcio, que não dá para engolir, porque é um absurdo. É um absurdo tão gigantesco e eles tratam isso com uma naturalidade como se fosse uma coisa corriqueira, Márcio. Ai, é só Ai, é mentira. Vai te catar, rapaz. Tem que ser observado isso, o Ministério Público, isso não pode passar em branco, a Câmara tem que estar lá, a sindicância tem que acompanhar, não pode deixar passar assim, gente. Se é a responsabilidade de alguém tem que ser responsabilizado, com tem certeza. que ter dado nome aos bois, e não pode acontecer. A gente culpa, o prefeito, é dele, a caneta é dele, ele que designa. E aí ele designou alguém, que designou alguém, que designou alguém, e alguém não fez.
Óbvio. Isso é manutenção básica, gente. A escola teve intervenção de reforma e não trocar a bexiga da caixa d'água. Isso não entra na minha cabeça, Márcio. Ventou. Cadê o setor jurídico da prefeitura que não sabe informar que ter uma caixa d'água de amianto é ilegal? Se você faz uma manutenção numa escola, num prédio, igual o Jamal, um prédio de anos igual o Jamal, ok. Agora vem cá, ventou, gente, é o mínimo. Olha, quebrou telha, vamos averiguar os próprios. Força-tarefa aí, vamos conferir os próprios municipais, o que aconteceu aí com os telhados das escolas, Sim. Como é que está essa situação? Antecipa. E não é só ventar, Márcio, é organização, é cronograma. Se esse povo gostasse de trabalhar mesmo, eles fariam um cronograma. Olha, esta semana a gente vai visitar as escolas, esta semana a gente vai visitar os UBSs, essa semana a gente vai visitar aqui pronto-socorro, o que tiver para visitar, cara. Cê é maluco. Ontem me mandaram uma foto, Márcio, de um varal que fizeram na Rua 10 ali da Vila Nova. Tem um campinho de terra ali, na Martins Fontes com a Rua 10 ali. Sim. Né? Tem um campinho. E a galera começou a estender roupa na grade do campinho. E aí a foto viralizou, virou um meme, né, e tal. E eu passei ontem, né, pra ir lá no Chico, na farmácia, que eu sou cliente do Chico há muitos anos. E eu passei lá, já tinham tirado, né, as roupas, né? Era roupa de firma, né? O pessoal que trabalha aí nas indústrias fizeram um varal, assim, na grade do campinho. E eu fui lá passar, eu falei, vou aproveitar que vou por aqui, né? E passei. Não tava. Só que o que me abismou é a situação daquele campinho, Márcio. É um campinho de areia, uma quadra, né? Com areia. Areia de muitos anos. E choveu. Né? Gente, tá verde. A areia tá verde. Tá verde, parece um pântano. O campo de futebol ali, onde as crianças brincam, tá parecendo um pântano. Isso é problema de saúde pública, gente. Porque uma criança pega uma doença naquilo ali. Difícil, entendeu? Hein? Então, assim, é muita... É falta de zelo pela cidade, sabe? É falta de zelo. Gente, criança bebendo água podre de pombo. A água do campinho lá das crianças... Márcio, é que eu estava sem o meu celular. Dificilmente eu saio sem celular. Mas como eu ia na farmácia, ia ser rápido, eu deixei em casa carregando e não levei. Eu devia ter levado. Eu vou passar lá hoje para ver se eu tiro uma foto, porque virou um pântano o campinho. 1 bilhão e 700 milhões de orçamento. O governo federal mandou 1 bilhão e 800 milhões para o plano para a compra do carro zero. Sim. Um abatimento de 10 mil, 8 mil reais. Foram 1 bilhão e 800 milhões que o governo federal usou para o plano, né? Agora eu não sei se 1 bilhão é pouco para o governo federal ou é muito para o orçamento da cidade. Vamos fazer isso para deixar para o telespectador decidir isso, né? Mas 1 bilhão e 700 milhões é o orçamento. Claro, todo mundo quer o melhor para a cidade. Mas nem todo mundo tem a capacidade para fazer isso. Então, é uma questão de se cercar dos melhores e fazer a melhor coisa para a cidade. Com certeza. Seja manutenção, seja o que for. Tá com problema? Gente, eu tô com problema isso. Preciso resolver. Não dá para jogar para debaixo do tapete. Fez obrigação? Fez. Não tem nada de mérito ali, muito pelo contrário. Fez até tarde demais. Tem que observar que o Ministério Público mandou interditar. Sim. Então, foi por força de lei. Determinou aqui uma determinação judicial, interditou, nós temos que mexer lá. E agora vai ter a vistoria para saber se vai acontecer. Eu espero que a Câmara não deixe passar isso em branco e acompanhe, né? Senão a gente coloca na matéria de manhã, né? Para não passar em branco. É isso aí, é o que a gente espera, né? Que alguém faça alguma coisa. Porque aí as pessoas... Eu ouvi uma graça essa semana de uma pessoa, mas por quê? Que os fulanos, os pré-candidatos, não entram no Ministério Público denunciando isso? Porque nós temos 15 pessoas eleitas e que recebem todo mês para fazer isso. Vocês param de achar que vereador é amigo de vocês. Para de achar que político é amigo. Político é funcionário do povo. Eles estão ali porque foram eleitos e são pagos para fazer isso. E o mínimo que essa Câmara tem que fazer é acompanhar isso e denunciar quando vê irregularidade. Tá? Não é mérito de vereador também, ele é o salvador. Não, eles estão fazendo a obrigação deles porque eles foram eleitos e são pagos para isso. Vereador político da sua cidade é funcionário do seu povo. Vocês têm que entender isso. Político é fiscal, o vereador é fiscal. É isso aí. O vereador fiscal tem que fiscalizar.
E é o que Pitica disse, não é mérito, é responsabilidade, foi eleito para isso. Então tem que ser. E outra coisa, hein? Vocês estão tirando a Pitica do Zen. A Pitica Gente, tá pelo fazendo amor de Deus, meditação, vocês estão prejudicando aí. Sorte de vocês é que hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira eu costumo ser mais animada. Se fosse numa segunda, misericórdia. 11 horas mais 9. Eu ia estar que nem aquele, como é o nome, gente? Do Alborguete, você lembra do Alborguete com o pau na mão assim? Hermes e o Renato Alborguete, você tá bem hoje. 11 9. Ah, eles são pessoas que formaram o caráter da minha geração, né, Márcio? É. 11 9. Vamos aí. Sexta-feira, Maria Clara, dicas do fim de semana aí. Vamos ouvir o que a gente tem para esse fim de semana, o que nós podemos esperar aí para este fim de semana, né? Início de setembro aí. Tem desfile cívico-militar no sábado. Sim, eu tenho de acabou pra sexta hoje, hein? Então, vamos lá. O que a gente tem aí para este final de semana? Tem estreia? Como é? Bom, vamos ver. Sim, tem bastante coisa, na verdade, né? Inclusive, já vou começar dizendo que os cinemas da rede Cinerox, eles estão com preços aí super acessíveis, né? Ontem foi R$7, hoje é 9, e no fim de semana você pode aí assistir a vários filmes a R$13 a sessão, o que é uma oportunidade tanto, né? Tem lugar aí que a gente vai que tá a R$60 para assistir. Então, quem gosta, normalmente pode ir curtir aí, tem filme de terror, tem filme infantil, né? Tartarugas Ninja estreou agora nesse fim de semana, tem Besouro Azul, tem Barbie e Oppenheimer já estão saindo, né, das telonas. Chegou na Prime Video o The Well of Time, né, a nova série que é a adaptação dos mais de 12 livros maravilhosos da linha. E na Netflix, o mangá e um sucesso mundial, One Piece. Então aí, Roda do Tempo também, né? Tá. É o The Well of Time, é a Roda do Tempo. Roda do Tempo, né? Tá aí, legal pra quem tá afim de curtir. Eu já assisti a primeira temporada, vi aí a segunda. Eu tava assistindo O Rei da TV, né? Que fala a história do Silvio amei Santos. essa série, gente. Eu devorei a série. A família dele ficou muito brava, né? Então, quando a família fica brava, é que o negócio é bom. É bom. É bom, adoro. Porque é aquilo, né? O não autorizado ali que dá o tempero do negócio, né, Márcio? Muito legal mesmo, vale a pena. O Xaxá tá conferir. maravilhoso de Silvio Santos. Tá. Que ator, gente. Tá. Que ator Tem hora que eu sensacional. olho e falo, não é o Silvio que tá fazendo. Ele tá incrível. O Xaxá tá maravilhoso. Ele é um baita de um ator. O elenco tá muito legal Muito e assim, bom. e bom. tem uma pitada de humor Sim. que é muito peculiar, que é muito gostoso de assistir. E que é do Silvio, né, gente? Porque apesar dele ser aquele empresário, né? Ele é o apresentador, ele tem aqueles momentos dele ali, né? De mais leve, né? De humor. Ele é debochado, ele é aquilo, né? E eles estão retratando bem o que foi a época aí dos anos 80, dos anos 90 na TV, né? Tá que era aquela muito coisa bem legal. escrachada. No domingo, a coisa toda passando. E para você, lógico, tem toda uma pitada, tem a questão também de você escrever, puxar um pouco para cá, um pouco para lá, toda a liberdade poética que se tem, mas é muito legal, vale a pena. Tá aí na Star Plus, que é na Disney Plus, né, para você curtir. Isso. Vale a pena conferir. A última série boa que eu consegui sentar pra acompanhar, que tem umas séries que eu gosto, mas eu vou assistindo, tipo, tô lavando louça, coloco ali pra ficar escutando, mas que eu paro pra sentar. A última foi aquela da Globo, Os Outros. Os Outros? Ela é tensa o tempo todo. Você acaba cada capítulo assim querendo arrancar seus cabelos, que é meio que é num condomínio. Né? Sim, aquela da briga de condomínio. Gente, que série maravilhosa. Os atores estão assim espetaculares. Adriana Esteves também tá sensacional. Os atores estão incríveis. É uma série tensa, Márcio, sabe? Muito tensa, que você fica, ai meu Deus, o que vai acontecer? Você assiste assim 10 capítulos de uma vez. É muito bacana. Aproveitando que a Pitica falou da Globoplay, tem uma série maravilhosa que estreou lá, que eu tô amando muito assistir, que é As Aventuras de José e Durval, né? Que conta a história do Chitãozinho e Chororó, então tá bem legal, os episódios eles saem toda sexta-feira. Legal. Só para falar essa questão do Silvio Santos, eu desde a infância, eu acompanhei o Silvio Santos, né? Vi esse tipo de Silvio Santos. E eu lembro do Silvio Santos da Globo. E depois falaram que nunca foi da Globo. Aí agora mostra que era da Globo. Sim. Na Globo, muito legal.
Muito bem contada, muito né? Bem contada, muito bem contada a com história. muita condição hilária, personagens incríveis, assim, históricos. Sim. E vale a pena. A família meio que não gostou por conta da história da primeira esposa dele, né? Tem que eles mostraram, também, a invasão, toda essa situação, que é muito legal. Não, foi muito bem feita, muito bem feita. Nas telinhas tem o desconto que a Amarela, nas telonas tem o desconto que a Maria Clara falou, nas telinhas você acompanha aí os streams, tudo que tem à disposição, muito bacana, muito legal. Tem coisa ruim também? Tem um monte de coisa que é tranquila, tem muita tranquilinha, tem coisa que você começa a assistir e fala, pelo amor de Deus. Então, tá aí o fim de semana para você, pode ter vento, pode subir a temperatura ou não, mas aproveite, em família, aproveite na sua meditação, na sua caixa, lá limpa a sua caixa d'água, dá uma olhadinha na caixa d'água. Pois é, a gente tá falando aí, mas vai dar uma olhada na sua caixa d'água. Fica de olho nos pombos, dá uma olhadinha nisso e com certeza aproveite seu fim de semana da melhor forma possível. 7 de setembro está chegando aí, tem feriado quinta-feira passada, quinta-feira que vem, então a semana vai ser um pouquinho mais curta, então já se prepara aí e faça a sua programação. Agradecendo a Piti, chegando ao finalzinho. Peraí, deixa eu fazer a minha dica do final de semana. Hoje, sexta-feira, programação do La Crazy hoje vai ser diferente, Márcio. Hoje é Os Fabrícios. A partir das 8 da noite, lá na rua Chavantes 31, ali na Vila Couto. Os Fabrícios vão estar lá fazendo um show pra gente hoje. Tem porção, tem aquela cervejinha gelada, tem pastel, tem agora o dog prensado. Gente, olha, o cardápio tá maravilhoso do La Crazy. A gente vai estar lá hoje prestigiando aí os Fabrícios. Agradecer você mais uma vez, Márcio, pela oportunidade de estar aqui. Mandar um abraço pro pessoal aí do TPC Notícias, né? Tem que fazer aquele merchan. Isso. TPC Notícias, onde você fica muito bem informado. E fontes sérias, notícias sérias. A gente não noticia nada que seja duvidoso. Brinca, hein? Não brinca. É isso aí, tem que ser sério. Bom final de semana para você, Márcio, para você, Maria, obrigada mais uma vez por estar aqui à frente dos comandos desse programa maravilhoso, é um prazer. Hoje eu tô mais bem humoradinha, apesar de, tentarem aí, quebrar minha vibe. Eu tô aqui, sabai. Tá bom? Bom final de semana, gente. Sextou. E nessa energia positiva, a gente vai encerrar. Lembrando que o Atlético sábado, dia 2, é o desfile cívico-militar. Esse desfile não é um desfile da prefeitura, não é um desfile do Estado. Esse é um desfile cívico-militar para que você exerça o seu civismo. É a memória da pátria, da independência de 7 de setembro. Mas foi armado, não foi armado, Dom Pedro... Não, isso não vem à questão agora. O sentimento é de patriotismo, o sentimento não tem a ver com esse ou aquele, o sentimento tem a ver com a nação. As cores verde e amarela são cores do brasileiro, independentes de política. Isso são cores que fazem parte da nossa bandeira, do nosso brasão, né? Do nosso coração, daquilo que é o nosso 7 de setembro, é reverência a esta nação. Então, quando você vai ao desfile cívico-militar, você está prestigiando as pessoas que estão aí executando, faz parte do desfile, e você está mostrando o quanto você gosta também da nação. Se eu não for, não gosto? Não, gosta também, não estou dizendo isso. Só que entender que não é uma manifestação política, é uma manifestação, sim, de civismo e tem a ver com o nosso patriotismo, tem a ver com o nosso Brasil. Eu sempre desfilei em 7 de setembro. Eu amava, eu era da linha de frente do José da Costa. Eu lembro a época em que se tinha, as escolas concorriam, né, a prêmios com o desfile de 7 de setembro, que era para levar o melhor tema. A banda, a melhor banda. Melhor tema, a melhor linha de frente, os melhores figurinos, tudo isso era exercido, e lógico, exercido dentro do civismo. Que essa tradição seja mantida. Sim, Márcio, eu desfilei na inauguração do Hospital Modelo. Olha aí. 1996. 96, 93 ou 96? 96. Eu era da linha de frente do José da Costa. Foi no 9 de abril que foi a inauguração. São 2 momentos, né? 9 de abril e 7 de setembro. Então, vale a pena aí. Eu queria ver um dia a cidade de Cubatão ter o seu 7 de setembro no 7 de setembro. Né? 11 horas mais 18 minutos, desejando a todos um feliz fim de semana, sexta-feira maravilhosa, como diz Pitica, sextou! Agradecendo a Pitica, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Fique com Deus, um excelente fim de semana e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.